Será que o George St. Pierre consegue sobreviver o peso welter de hoje, cara? Eu vou te falar, George St. Pierre pra mim é um dos melhores lutadores da história do UFC. A história dele no peso welter é fenomenal, cara. O cara ganhou de grandes lutadores em Matt Hughes, Johnny Hendricks, Nick Diaz, Josh Koscheck. Pô, o cara vai ganhar de todo mundo, até o BJ Penn, velho. Ele tem uma história grande pra mim, cara. O George St. Pierre, o estilo de luta dele, eu acho que ele ia durar em qualquer geração da UFC. Se é de hoje, se era da temporada dele, se era tipo de antes. O George St. Pierre, pra mim, é um cara de qualquer maneira, ele vai se adaptar no esporte. E claro, os caras que ele lutou na época dele era bom, com certeza os caras eram bons. Mas os caras de hoje, pra mim, eles estão de um outro nível. Eu acho que o estilo de luta deles, na geral, tipo, uma combinação de tudo com o striking, com o wrestling, com tudo, a base de tudo, os caras são mais completos. Mas eu acho que o GSP ia mandar muito bem nessa geração de hoje. Porque pra mim, ele ia se adaptar de qualquer maneira, cara. O GSP era assim mesmo, cara. O wrestling dele era elite. O stand-up dele é bom. Pra mim, o George St. Pierre daquela época me lembra muito de Belal Muhammad de hoje, cara. E o Belal Muhammad foi campeão nessa geração. Mas eu acho que o George St. Pierre, pra mim, a trocação dele era melhor que o Belal Muhammad. Mas vamos falar aqui agora dos caras aqui, que eu acho que o George St. Pierre ia vencer, como é que ele ia render nesse peso. Eu quero começar com o top do divisão. Vamos começar com o Jack Della Maddalena, o JDM, o campeão desse peso. Ele ganhou do Belal Muhammad, mandou muito bem naquela luta. O Belal Muhammad não conseguiu fazer nada, ele não conseguiu levar ele pro chão. Claro, o Belal teve os momentos dele na trocação, mas no geral, cara, o JDM tava destruindo ele na trocação, cara. Era combinação atrás de combinação, diretão, 1, 2, 3, era uma mistura de tudo, cara. Ele caía pra dentro, ele lutava de costas. Cada 2 porradas que o Belal dava no JDM, JDM voltava com 5, cara. Era uma loucura, irmão. Honestamente, o JDM na trocação, a gente viu que ele é bom. A gente viu que a queda dele de defesa de puxão também manda muito bem. Mas eu acho, honestamente, se o JDM for lutar o George St. Pierre no auge do St. Pierre, eu acho que o George venceria. Por quê? Claro, a gente viu como é que o Maddalena melhorou a queda de chão dele, mas eu acho que a persistência do GSP, o blitz dele, era bom na época. Eu acho que o GSP ia achar jeitos melhores de combinar a trocação dele, de achar um takedown e dominar ele lá no chão. Claro, a gente viu com o Belal, que eu comparei agora o Belal com o GSP, o Belal não conseguiu fazer isso. Mas eu acho que o George St. Pierre, ele é um lutador mais completo que o JDM. Ou ele ganha de decisão unânime, ou ele ganha de finalização. Ele tem chance de finalizar ele. Claro, o JDM melhorou muito o chão dele com o Craig Jones. Eu sei disso, cara. Eu entendo. Mas eu acho que o George St. Pierre, no geral, é um lutador mais completo, é um lutador de mais experiência. Eu acho que até se o JDM fosse tentar castigar ele, eu acho que o George St. Pierre ia achar um jeito de se entornar e voltar e ganhar a luta. É 5 rounds. E claro, eu não tô falando que JDM vai cansar, o card do cara é bom demais, mas eu acho, no geral, eu acho que o George St. Pierre ia vencer e achar um jeito de finalizar ele. Claro, ia ser uma luta competitiva, com certeza. O JDM teria chance de nocautear o St. Pierre? Com certeza. Isso pode ser uma possibilidade, mas a gente nunca vai ver isso acontecer, né? Infelizmente, mas eu acho que o George... Agora vamos pular pro próximo, vamos falar do número 1 do ranking, desse peso também. E é o Belal Muhammad. George St. Pierre contra o Belal Muhammad, pra mim, ia ser uma luta muito interessante. Porque eu acho que esses estilos de lutas dos dois são muito similares. Os dois têm uma trocação decente, os dois são muito bons no chão. A gente viu o GSP, como é que ele dominava muito gente no chão. Ele levava lá os caras, castigava os caras lá no chão, no ground and pound, finalizando, usando cotovelada. E claro, eu acho que nesse luta ia ser uma luta boa, mas eu acho que o GSP ia superar o Belal. Por quê? O Belal
poderia ter um chão melhor que o GSP, tem essa possibilidade, mas eu acho que o GSP é melhor que ele no chão. Eu acho também GSP muito melhor que ele no trocação. Eu acho que GSP tem uma persistência melhor, puxando para frente, usando o jab dele, usando os blitz, criando combinações que o Belal. Eu acho que o Belal, o striking dele melhorou muito durante esses anos, mas eu acho que o GSP, no geral, na trocação, é um lutador mais completo, um lutador que utiliza cotovelada, é um lutador que utiliza chutes mais, ele é um cara que vai para a barriga, avança para cima, e acho que o Belal ia ter muita dificuldade com ele. Ele não ia durar ele em trocação. E eu acho que o GSP não ia cair pro chão com o Belal. Eu acho que o GSP provavelmente deve levar ele pro chão nessa luta também, se iria acontecer. E eu acho que o GSP vence. Provavelmente vence de decisão unânime também. Eu acho que ia ser uma luta interessante. Eu acho que os dois iam partir para cima. O GSP ia fazer uma luta maneiro com ele, mas eu acho que o GSP ganha aquela luta com o Belal. Com certeza, absoluta. Outro cara que a gente vai falar aqui agora é o Sean Brady. Sean Brady, o único cara que ele perdeu na carreira dele até agora é o Belal Muhammad. Ele é o segundo do ranking. O outro cara que eu acho bem completo, a gente viu o Sean Brady, ele ganhou do Leon Edwards, ele dominou aquela luta com o Leon fez nada. E se a gente for comparar, cara, eu acho que essa luta também ia ser uma luta difícil para o GSP, porque o Brady é bom no chão. O striking, claro, eu não vou falar que o striking do cara é elite, acho que ele tem mais a praticar ainda na área de trocação, no boxing e tudo. Acho que ele tem muito mais a praticar, mas eu acho que o GSP ganha dele também. O Sean Brady ia trazer uma dificuldade pro GSP nessa luta? Com certeza, irmão. O Sean Brady tem um wrestling bom, o cara tem cardio bom. Claro, ele finalizou o Leon na luta, o Leon nem conseguiu partir os 5 rounds, mas o Sean Brady dominou aquela luta inteira, cara. Ele massacrou o Leon Edwards de qualquer maneira. Leon não teve solução, mas enfim, eu acho que o GSP ganha. Eu acho que porque o GSP, a trocação dele é melhor. Ele tem uma base mais completa no geral de MMA. Acho que ele tem muito mais a dar nessa luta que o Sean Brady tem, cara. Acho que o GSP utilizar muito mais as cotoveladas, muito mais a persistência do blitz que o Sean Brady. Ele ia achar um jeito de acertar o Sean Brady e nocautear o Sean Brady. Eu acho que o Sean Brady tem muito mais a praticar. E se o Sean Brady tentasse levar o GSP pro chão, eu acho que ele não ia conseguir. Acho que ele ia ter muita dificuldade nesse departamento de levar ele pro chão. Enfim, eu acho que ele ia cansar. E GSP ia ganhar dele. Ou se for de finalização ou de nocaute. Eu acho que essa luta não iria os 5 rounds. Agora, essa luta pra mim ia ser bem interessante. GSP contra o Shavkat Rakhmonov. A gente sabe que o Shavkat Rakhmonov tá 1 ano sem lutar. O Shavkat se lesionou na luta dele com o Ian Gary. Ele tinha que operar acho que 2 vezes o joelho dele. Ele lutou com o joelho rompido, que o cara é doido mesmo. E o pessoal criticou muito o Shavkat naquela luta do Ian Gary, porque eles acharam que ele não fez o máximo naquela luta, né? Eles acharam que o Ian Gary... Não que o Ian Gary superou ele, porque eu acho honestamente que o Shavkat ganhou. Pra mim o Shavkat dominou, não dominou, mas ele ganhou claro aquela luta. Acho que se o Ian Gary tinha feito mais na trocação, ele teria ganhado. E claro, teve aquele momento que o Ian Gary quase finalizou ele naquele luta, mas enfim, não foi suficiente. Não foi. O Ian Gary não conseguiu finalizar ele, enfim, ele ganhou. Mas essa luta pra mim ia ser interessante. Porque Shavkat, eu achava o wrestling dele era melhor que eu antecipava. Porque naquela luta do Gary, claro, o Ian Gary tem um queda de chão bom, cara. O cara é judoca. E eu achava que o Shavkat ia fazer mais naquela luta. Eu acho que o Shavkat ia fazer um estrago. E ele não fez. Eu acho que falta algumas coisas para ele praticar na luta dele, entendeu? Eu acho que a trocação dele tem muito a melhorar. Claro, é uma base suficiente para ele durar uma luta com alguém? Com certeza, a gente viu, ele teve uns momentos bons contra o Ian Gary. Ian Gary estava com medo de Shavkat avançar ele pro chão. Shavkat levou essa vantagem e ele deu uns porrada nele na trocação. Ele teve uns momentos dele lá. Mas com o GSP, cara, eu acho que isso ia ser não diferente. Eu acho que o GSP também ganha do Shavkat.
Eu acho que o Shavkat não ia conseguir levar ele pro chão. Claro, o Shavkat tem esse poder de assassinador. A gente viu o que ele fez com o Jeff Neal lá. Ele massacrou o Jeff Neal. Mas, claro, o Jeff Neal não é nem uma comparação com o GSP, bicho. O GSP é outro bagulho. É um lutador mais completo. O GSP ganha de decisão unânime. Acho que ele vai entrar lá. O Shavkat deve ganhar 1 ou 2 rounds nessa luta, mas eu acho que o GSP vai superar. Ele vai ganhar dele em 3 rounds. Honestamente, eu acho que o Shavkat ia ter muita dificuldade com o GSP na trocação. Não de falar que GSP, a trocação dele é de outro mundo, mas vamos falar sincero, cara. O que o Shavkat vem trazendo na trocação dele, cara? Ele teve os momentos dele contra o Inger, mas não foi nada de outro mundo, cara. O GSP já teve muitas lutas melhores que Shavkat já apresentou na carreira dele. Eu acho que o GSP ganhava também. No auge dele, no GSP no auge dele, vence. E agora, eu vou falar do Leon Edwards. Eu não vou falar muito dessa luta aqui agora, porque Leon Edwards de hoje contra o GSP no auge, meu amigo, esquece, cara. Leon Edwards tá ferrado. Ele vai perder feio. Ele vai ser massacrado pelo GSP. Mas se essa luta foi, vamos dizer, o Leon Edwards de 3 anos atrás, daí eu acho que ia ser uma luta mais interessante. Mas enfim, eu acho que o Leon Edwards, ele tá num ponto da carreira dele, cara. Ele não tá mais lá em cima, cara. A gente viu como é que Belal massacrou ele no wrestling. A gente viu que o Sean Brady fez com ele e... Pra ser honesto, se o GSP no auge pegasse ele hoje, vai ser a mesma história entre nas últimas lutas dele. Ele vai pegar, ele vai massacrar ele, provavelmente vai finalizar o Leon Edwards. Porque pra mim, eu acho que na mentalidade do Leon, ele tá acabado. Ele tem a potência. O Leon Edwards não é mais aquele cara. Ele tá quebrado na mentalidade dele. E ele tá perdendo lutas consecutivas. E tem nada mais, nada menos. O Leon Edwards, pra mim... esquece, mano, vai perder também. Essa luta pra mim também, agora que a gente vai falar agora, vai ser muito interessante, porque Kamaru Usman também é um dos melhores lutadores da história do peso welter. A gente sabe disso. Kamaru Usman, a era dele, meu amigo, ele tava ganhando de todo mundo no divisão. E a gente viu, o Kamaru Usman ainda tem a possibilidade de lutar pelo título ainda agora. O Kamaru Usman ganhou do Joaquin Buckley. A gente viu que ele massacrou o Joaquin Buckley nos primeiros 4 rounds. O Joaquin Buckley não conseguia fazer nada contra ele em questão de defender os takedowns do Usman. O Usman dominou ele lá, ele pegou ele no ground and pound, ele quebrou o Joaquin Buckley nos primeiros 4 rounds. Claro, o Joaquin Buckley voltou no quinto e teve a oportunidade de praticamente ganhar, nocautear o Kamaru Usman, mas ele não levou a vantagem. Mas vamos falar sincero, o Kamaru de hoje, pelo que eu vi nas últimas lutas dele, claro, ele lutou uns caras fenomenal. Leon Edwards 2 vezes, Hamza Chimaev, que é o campeão do peso médio hoje, que é bicho bravo também, e ele ganhou do Joaquin. Só que o que eu vi naquela luta dele com o Joaquin, cara, o trocação do Kamaru Usman deu uma piorada. Se tu vê, cara, naquela luta, ele só foi atrás do takedown. Ele não criou oportunidades de achar o single leg, ele não criou oportunidade tipo de usar o jab dele, de criar combinações. Ele foi direto pro takedown. Quando a gente viu os dois se trocando no alto entre Joaquin Buckley e Kamaru Usman, a gente viu o Kamaru Usman apanhando, ele levou uns porrada. Mas se o auge do GSP de hoje lutasse com o Kamaru de hoje, o Kamaru também perde, porque ele vai apanhar na trocação. Claro, se era auge do Kamaru contra o auge do GSP, daí, meu amigo, é outra conversa, aquilo daí é discussão de outro dia. Mas a gente tá falando de Kamaru de hoje. O Kamaru de hoje perde. Porque o Kamaru de hoje, a trocação dele não é tão bom como é que era antigamente. E claro, eu não tô falando que o Kamaru teve uma trocação assim de alto nível de elite, mas era melhor que é hoje. Honestamente, Kamaru Usman, nas porradas que ele levou do Joaquin Buckley, ele não ia sentir aquilo na auge dele. Não ia deixar isso acontecer. Ele ia dar um desempenho melhor na trocação. Cara, as lutas dele com Colby Covington, claro, Colby Covington também é wrestler, mas ele superou ele na trocação. O jeito que ele nocauteou o Jorge Masvidal, o cara tem aquela poder na mão, Kamaru Usman, mas a gente vê hoje, ele não vai utilizar isso. Ele só tá usando o takedown dele, cara, o wrestling dele pra ganhar a luta. E se ele for lutar com o GSP vai levar a vantagem disso.
ele não vai deixar o Kamaru levar ele pro chão. Ele vai usar o sprawl. Se brincar, dependendo da circunstância, vai que o GSP pega um takedown também. Leva ele pro clinch lá e faz ele apanhar também. Mas GSP na auge era muito completo, bicho. O Kamaru não vence. Ele não ganha. Esquece, mano. Vamos falar GSP decisão unânime. Acho que Kamaru com certeza. E o Kamaru de hoje com certeza não vence o GSP. Mas agora vamos falar do o maior corno do UFC, o Ian Garry. Claro, eu vou dar meu respeito pro Ian Garry. O cara é um bom lutador, o cara é bom na trocação, ele tem um Muay Thai bom, o cara é uma judoca também. A gente viu o desempenho dele contra o Carlos Prates. E agora, Ian Garry vai lutar o Belal Muhammad. Agora, se ele ganhar do Belal, provavelmente ele vai ter a oportunidade de lutar pelo título. Mas isso daí é outra história. Vamos falar se o Ian Garry de hoje ganha do GSP. A gente sabe que o Ian Garry, o Muay Thai dele é bom, ele é um bom judoca, ele é muito bem completo na trocação e eu acho que iria trazer problemas pro GSP, principalmente na auge do GSP, mas pelo que eu vi na luta do Ian Garry contra o Shavkat, o GSP vence. Porque eu acho que o GSP vai achar um jeito de levar ele pro chão. Acho que o GSP vai criar mais oportunidades, que ele vai dominar ele na luta maioria do tempo no chão. Acho que Ian Garry vai cansar muito em tentar defender os takedowns do GSP. E provavelmente, cara, o GSP vai ganhar de decisão unânime. Ele vai ter umas dificuldades com o Ian Garry nessa luta, porque Ian Garry é um cara bom na trocação no alto. Provavelmente ele vai defender um dos takedowns do GSP no início da luta. O GSP, com a experiência dele e tudo, eu acho que ele vai quebrar o Ian Garry, provavelmente ganhar de decisão unânime. Islam Makhachev contra o George St. Pierre, meu amigo, ia ser uma luta interessante demais. O Islam vai subir agora, desse peso agora. Eu acho que Islam, de todo mundo, vai causar muitos problemas pro GSP+. Eu acho que GSP vence do Islam. Claro, o Islam é um lutador completo, a trocação dele é bom, o chão dele é fenomenal, mas eu acho que GSP, como que ele é maior que o Islam Makhachev, eu acho que o GSP é superar ele na trocação. Eu acho que o Islam vai ter muita dificuldade de levar ele pro chão. Se esses dois lutassem, vai ser um lutaço. Islam ia dar muito trabalho pro George St. Pierre, mas o George St. Pierre ganha dele, cara, disputa seja. Porque o George St. Pierre ia superar ele na trocação. Acho que a trocação do GSP é melhor que o Islam Makhachev. Enfim, acho que ele ganha de split decision, velho. Eu esqueci de falar do Islam aqui agora, mas essa luta pra mim ia ser uma luta muito maneira de ver. E eu acho que o Islam também não ia conseguir levar ele pro chão também. Claro, o Islam tem o wrestling dele, é elite, mas acho que o GSP ia achar um jeito de não ir pro chão e deixar a luta na trocação e fazer o Islam Makhachev apanhar um pouco dele lá. Mas galera, agora eu vou terminar esse vídeo. O que vocês acham dos meus comentários aqui agora? Você acha que o George St. Pierre venceria desses caras? Você acha que ele ganha ou não? Me diz aí abaixo. Tu acha que ele perde? E galera, não esquece de se inscrever no canal Gringo da Luta. Valeu!